Nós vamos ler dois trechos da Escritura. O primeiro está em Efésios, capítulo 6, versículo número 10. Efésios 6, versículo 10. E o segundo na carta de Pedro, que a gente vai ler já já. Efésios 6, versículo 10. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga dá um segundinho. Espera. Bom, quem não achou pode olhar para o quadro lá, pro telão, ok? Acompanha pelo telão para a gente ganhar tempo. Então diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica pelos santos. Vamos caminhar um pouquinho mais, primeira carta de Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. 1 de Pedro 5, versículos 8 e 9. Diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós queremos dispor os nossos ouvidos, nós queremos expor também o nosso coração. Paulo diz que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação do Evangelho. Jesus, que o Senhor venha de uma forma muito peculiar e particular a falar com cada um de nós. Só o Senhor pode falar de formas diferentes, uma única mensagem como essa, pelas nossas individualidades. O Senhor onisciente nos conhece. Por isso fala com cada vida, Jesus, e mostra aquilo que o Senhor tem para realizar, para fazer, para transformar de forma muito contundente. Pai, eu te peço, Deus, que tome esse momento, esse lugar e esse ambiente em tuas mãos. No nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, eu quero novamente falar sobre esse assunto, mais uma vez. Eu acho que nos últimos 3 anos eu devo ter falado tematicamente sobre esse assunto, acho que 3 ou 4 vezes já. E nessa semana, orando a Deus, pedindo a Deus direção, uma palavra, e o que veio ao meu coração foi esse assunto novamente. E qual assunto, pastor? Batalha espiritual. Então nós lemos 2 textos, um lá em Efésios 6, o outro lá em 1 carta de Pedro. E quando se fala em batalha espiritual do ponto de vista bíblico, a gente já vai logo para esses textos. Efésios 6, nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, etc. Pedro já vai dizer assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Só que muita coisa se fala acerca de batalha espiritual e às vezes alguns desvarios, às vezes alguns delírios acontecem. Então, por exemplo, eu fui pregar a palavra de Deus num congresso de mulheres há uns 3 anos atrás. Minha filha Isabela foi comigo, inclusive, e nós chegamos bem no início do culto. E ele estava dando abertura lá da reunião do culto do congresso, e de repente chamaram um irmão para fazer uma oração. Ele pegou um microfone e começou a fazer uma oração que durou mais ou menos uns 5 minutos.
E do meio daquela oração para frente, irmãos, ele começou a repreender pelo nome, pelo menos uns 50 demônios, pelo nome. Porque esse congresso vai ser uma bênção, e o Zé Pelita não vai ter poder, e a bombardia, e o Chechu Cafeira, e o Tranca-Rua, e não sei o que, não sei o que lá. Gente, eu falei, esse cara deve ter feito algum curso de nome de demônio, né? Chegou uma hora que eu nem olhei mais, chegou, bom, deixa eu lá, vamos ver o que vai dar disso aí, né? Não sei. Então ele ficou lá, sabe, repreendendo aquele monte de demônio para que o congresso fosse uma bênção. Batalha espiritual. Já teve seminários, já teve congressos. Outro dia me falaram de um pessoal, de um grupo de intercessão que estava num cruzamento, né? Movimentado, onde tem acontecido muitos acidentes e atropelamentos. Aí estava lá uma dúzia de crentes no cruzamento, repreendendo os demônios que agem no cruzamento para causar os acidentes. Eu acho que era muito melhor esse grupo de crentes ir na prefeitura e mandar para uma lombada eletrônica. Você não acha? Seria uma atitude também cristã de cidadania, de você, está morrendo gente, tem gente aqui, nós queremos uma lombada eletrônica, ou aquele troço lá que muda as pessoas lá, que estão colocando em todo lugar. Então bota aí, você coloca essas coisas, vai diminuir os acidentes. Mas o pessoal estava lá no cruzamento, lá repreendendo as potestades que estavam agindo no cruzamento. Eu já ouvi pregadores assistindo mensagens em DVD ou em vídeo e tal, e de repente o cara, antes de pregar, começa a dizer assim: no raio de 5 quilômetros, eu quero um anjo aqui, um anjo lá, e um anjo lá, e nenhum demônio vai vir aqui agora, não sei o que lá, atrapalhar essa pregação. Eu já ouvi tanta coisa, eu estou falando, esse pessoal é doido. Batalha espiritual, essas coisas. Bom, deixa eu falar de mim também, né? Eu já estive algumas vezes nesse lugar aqui, e alguém pega o microfone e diz assim: olha agora, estende a sua mão para onde você mora. Aí um vira para cá, outro vira para lá, outro vira para cá. Agora nós vamos fazer um ato profético e repreender o Satanás que está agindo lá na sua família e na sua casa. E estava eu que nem uma besta, gritando que nem um doido também, fazendo isso, virado do lado de lá, que mora mais dali, e tal, e o outro irmão que amou por aqui. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, porque quando a gente olha para a Bíblia, esses desvarios não têm a ver com batalha espiritual. Agora, é óbvio que nós estamos em guerra. A Bíblia vai dizer que nós estamos numa batalha. A Bíblia vai dizer que realmente existem atuações do reino das trevas. Então, embora alguns não percebam ou se recusem a acreditar, nós vivemos uma grande batalha. E quando a gente olha para a Bíblia, Israel é como um espelho no Antigo Testamento para o que a igreja ia viver, como uma sombra. A gente vê que Israel também viveu batalhas o tempo todo. Já desde o Abraão, que viveu pelejas e guerras, o Moisés, o Josué, período dos juízes, depois dos reis, eles viveram em guerra o tempo todo. Às vezes as pessoas leem o Antigo Testamento e ficam assim meio que horrorizadas. Como é que Deus mandou matar o povo todo lá? Como é que Deus mandou matar até as crianças? Nossa, que carnificina, que Deus cruel. Eu não gosto do Antigo Testamento, mas tudo aquilo funciona como uma sombra. Ok? Os filisteus, por exemplo, eram figuras. Os inimigos de Israel eram figuras. Aqueles deuses inimigos que incitavam as nações contra o povo de Deus eram figuras daquilo que a gente viveria. Então, hoje, o nosso inimigo, ele não é de carne e osso, tanto que Paulo vai dizer isso. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Então já começa aí. Nós temos uma guerra declarada contra o reino das trevas. E isso é real. Então, o reino das trevas também, Paulo vai dizer, e ele pega a estrutura do exército romano do primeiro século, para mostrar como é que funciona. Parece que o reino das trevas não é uma bagunça. A igreja às vezes é uma bagunça, né? Ninguém sabe o que faz, ninguém sabe quem manda, e todo mundo faz o que quer, e vem quando quer, e fica batendo papo nos corredores enquanto a pregação está rolando. Às vezes a igreja parece uma bagunça, mas o reino das trevas não é assim. Paulo vai dizer que existem principados, potestades, príncipe das trevas desse século e hostes espirituais da maldade. Isso fala de hierarquia, de camadas de hierarquia de um exército.
Então o reino das trevas não é uma bagunça. O reino das trevas tem uma missão. Satanás tem uma missão, e essa missão é tríplice. E Jesus vai denunciar essa missão em João 10, versículo 10, capítulo 10, versículo 10 do Evangelho de João, que o ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir. Então essa é a missão de Satanás, é a missão do reino das trevas. Só que Jesus veio também e declarou qual é a sua missão: eu porém vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia. Bom, como é que o reino das trevas age e como é que ele atua? Às vezes a gente vê figuras, desenhos pintados, às vezes a gente assiste filmes de terror e fica sem dormir de noite. Mas como é que Satanás atua? Será que ele atua como nos filmes de terror? Será que Satanás é um Fred Krueger da nossa vida que vai aparecer de repente com aquelas caras? Será que o Satanás se parece com o Jason, que vai aparecer com uma motosserra? Não, Satanás não vai agir dessa forma. Satanás, ele é sutil. Bom, em primeiro lugar, Satanás, ele quer agir em algumas áreas. A primeira delas é nos confundir quanto ao alvo real da nossa luta. Então vai deixando a tua mente se abrir, o teu coração também. Satanás quer agir na nossa vida para que nós confundamos o alvo real da nossa luta. E Paulo vai denunciar isso dizendo assim: olha, a sua luta, a minha luta, não é contra pessoas, não é contra carne e nem contra sangue, mas é contra principados e potestades. Ok? Então tem muita gente lutando dentro de casa um contra o outro. A tua luta não é contra esse marido que você não está conseguindo se dar bem com ele, não é contra essa sua esposa que está um problema na sua vida, não é contra esses seus filhos que de repente se envolveram com umas companhias. A tua luta não é contra pessoas. Então um dos serviços de Satanás é desviar o alvo real da nossa luta, para que a gente lute com o inimigo errado. Bom, vocês que acompanham os telejornais e as notícias de internet, os Estados Unidos, junto com algumas nações, estão numa caçada humana contra o Estado Islâmico, sim ou não? Só que vez ou outra eles bombardeiam alguns lugares, irmãos, e alguns civis morrem. E muita gente está morrendo. Por quê? Porque o Estado Islâmico não anda com uma farda e o nome na testa: eu pertenço ao Estado Islâmico. Eles andam camuflados, eles andam com as outras pessoas. Nesse bando de refugiados da Síria, pode ter certeza, muita gente veio disfarçada de refugiado e são terroristas, que vão ser financiados por eles quando forem amparados pelos países da Europa. Mas eles vão ser confundidos. Então uma das estratégias de Satanás é funcionar meio que com o Estado Islâmico, é confundir o alvo do nosso inimigo. Então, assim, usando essa pequena analogia, talvez você esteja matando civis, ao invés de agir matando o seu verdadeiro inimigo. Amém, irmãos? Você está se degladiando com a sua mulher, ao invés de agir contra o seu inimigo. Você está adquirindo rancor e antipatia pelo vizinho que mora no andar de cima ou no andar de baixo e não está guerreando contra o seu inimigo. Você pode, no seu ambiente de trabalho, estar odiando alguém ou se antipatizando a alguém e esquecendo que esse não é o teu inimigo. O teu inimigo é invisível. Amém, irmãos? Batalha espiritual. Então, em segundo lugar, como é que Satanás também age? Investindo sutilmente nos bastidores da nossa vida para nos afastar da presença de Deus. Como assim, pastor? Ele vai trabalhando nos bastidores e a gente não percebe, para que haja um desinteresse total para os valores espirituais e bíblicos. Então pode ter certeza, gente, que esse serviço ele é sutil, ele é imperceptível. Às vezes você liga, como eu fiz para alguém essa semana, que faz quase um mês que eu não vejo, que não aparece nesse ambiente, e perguntei se estava tudo bem com vocês, estou com saudade, faz tempo que eu não vejo vocês. A resposta é: tudo ótimo, pastor, tudo na bênção, só estamos trabalhando muito e não está dando tempo, isso e aquilo, no final de semana a gente fica arrebentado e etc e tal. Mas vocês estão bem? Estamos ótimos. Então Satanás vai agindo de uma forma assim imperceptível, para que a gente vá desprezando os valores
espirituais, sem perceber, daqui a pouco nada no reino de Deus nos importa. Nada que diz respeito a valores de Deus, da sua palavra, nos importa. E ele vai agindo sutilmente. Terceiro lugar, Satanás também trabalha numa inversão geral de valores. Então, sem perceber, irmão, Jesus falou que o Deus deste século é quem tem o domínio aparente das situações. Eu gosto de uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que diz que Satanás é como um cachorro na coleira de Deus, só vai até onde Deus permitir, mas por um pouco de tempo ele está agindo na terra. E os valores e princípios que estão acontecendo, eles estão sendo invertidos. Todo o princípio de moral, todo o princípio de família, todos os valores de honestidade, de integridade, eles estão sendo colocados de ponta cabeça. Como já disse alguém, daqui a pouco a gente vai ver a cena de um poste fazendo um xixi em cima do cachorro, ao invés do cachorro fazendo poste. Porque todos os valores estão sendo invertidos e todo mundo vai achando que é normal. Então Satanás vai trabalhando e não vai demorar muito para a igreja evangélica, pelo menos uma boa camada dela, também ficar simpática ao aborto. Não vai demorar muito, porque ele vai trabalhando nos bastidores e vai massificando, e vai massificando, e vai massificando. Daqui a pouco líderes evangélicos vão se levantar, porque já tem alguns, e dizer: não, o aborto pode ser feito, circunstância A, B ou C, etc e tal, e vão embarcar. Então os valores estão sendo invertidos. Amém, irmãos? Então Satanás, ele quer corromper valores e tornar o certo como errado, o errado como certo. Você sabia que a cada 4 casamentos no Brasil, um é divórcio? Em menos de 5 anos. 5 anos. Ontem foi sábado, muitas celebrações de casamento. Em menos de 5 anos, pelo menos de cada 5, um desses aí vai acabar em menos de 5 anos. Mas as pessoas vão pintando o divórcio agora como um negócio normal, não tem problema. Não deu certo, a gente parte, porque isso agora é normal. Já tem pastores, irmãos, casados 2 vezes, 3 vezes. E ainda tem a pachorra de subir num lugar como esse e vai querer falar alguma coisa sobre Deus. Então, gente, os valores estão se invertendo. E Satanás é o mestre em inverter esses valores. E como é que ele age? E como é que ele atua? Se a missão dele é matar, roubar e destruir, ele tem algumas formas. Então, assim, onde ele encontra lugar para agir? Em linhas gerais, nós podemos, diante do reino espiritual, dividir toda a raça humana em 2 partes. Aquelas que estão debaixo do sangue do Cristo e que reconheceram o Cristo como seu Senhor e que entregaram as suas vidas definitivamente a Ele e desistiram de viver sob a sua própria perspectiva e vontade. Essa é uma camada. A outra camada são aqueles que não estão debaixo do sangue de Jesus Cristo, que não decidiram ainda entregar a sua vida a Ele e que vivem segundo os seus próprios modelos e padrões e pontos de vista. Então, em linhas gerais, podemos dividir o mundo espiritual, a raça humana, em 2 partes: os que estão debaixo do sangue e os que não estão. Bom, a atuação de Satanás, como é que ela se dá? Para aqueles que não estão debaixo do sangue de Jesus Cristo, eles funcionam como uma casa sem trancas. Ok, irmãos? Onde qualquer um pode entrar e fazer e desfazer o que quiser. Jesus nos evangelhos conta uma história interessantíssima. Ele diz assim: quando uma casa está habitada por um valente, no poder deste valente está tudo quanto está dentro dessa casa. Ele não está falando de casa, ele está falando de pessoa. Até que vem um valente mais forte que esse valente, amarra esse valente e põe esse valente para fora da casa. Essa casa, então, ele está falando de pessoa, não é de casa, mas é uma parábola. Essa casa fica limpa, varrida e adornada. De tempos em tempos, aquele valente que dominava aquela casa, ele volta para olhar. E se ele encontrar essa casa limpa, varrida e adornada, ele chama outros 7 piores do que ele e o anterior.
E agora essa casa não pode ficar limpinha, varrida e adornada, ela tem que ser habitada. Amém? E ela tem que ser habitada por Ele mesmo, pelo próprio Cristo e pelo seu Espírito Santo. E se ela estiver sendo habitada pelo Cristo e pelo Espírito Santo, aí a história é diferente. Aquele valente vai vir e vai olhar, os 7 estão de longe, ele vai lá e fala, não posso entrar. Ele vai dar mais uma volta, voltar lá, não posso entrar aqui. Porque essa casa está sendo habitada por aquele que é muito maior do que eu. Jesus, quando chegava em alguns lugares, irmãos, ele aportava o barquinho lá, os discípulos iam descendo, quando ele descia, já vinha gente endemoniada e se jogava, e dizia, filho do homem, o que temos nós contigo? Veio atormentar-nos antes do tempo? Os demônios já vinham e se jogaram aos pés dele, porque sobre ele está a autoridade. Deus estava descendo daquele barquinho. Então Deus está habitando na sua vida, Deus está habitando na nossa vida. Então assim, as pessoas que estão fora do sangue dele, fora da presença dele, elas não sabem disso. Você vai falar com ela, ela vai falar que você é louco, mas elas não entendem isso. Mas elas estão disponíveis para a atuação desse valente destruidor. E ele age através de influência, e ele age também através de possessão. Então, ou ele influencia, ou ele possui. Você já viu alguém que cometeu alguns crimes hediondos e depois diz assim, eu não lembro do que aconteceu nessa madrugada, eu não lembro do que eu fiz. Naturalmente essa pessoa estava possessa, totalmente possuída por um espírito maligno. Só que ele não age só para possuir, ele age influenciando. Então nem todas as pessoas que estão andando por aí estão endemoniadas, estão possuídas. Mas se o sangue de Jesus não está sobre ela, ela sem perceber, ela é influenciada pelos valores e por Satanás. Jesus, no capítulo 17 de João, ele vai fazer a oração sacerdotal e ele vai dizer assim a respeito dos seus discípulos: Senhor, eles estão nesse mundo, mas eles não são desse mundo. Então eu não peço que o Senhor os tire desse mundo, mas que o Senhor os livre do mal, com L, mal com L. Algumas traduções mais contemporâneas já vai traduzir esse mal com L de maligno. Amém, irmãos? Então eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal, do maligno. Mas que mal é esse que Jesus está orando para que o Pai guarde os discípulos? De não roubar o carro? Quer dizer, naquela época, de não roubar o cavalo deles, a casa deles, a enxada, a foice de trabalhar na roça, o arado? Não, não era isso. Era de roubar o que eles tinham dentro deles, que foi plantado pelo Cristo. Amém, irmãos? Então quando vem gente para mim, pastor, aqui é a chave do meu carro, o senhor pode orar? Eu falei, a gente vai agradecer, tudo bem, mas o senhor pode consagrar o meu carro? Eu falei, se você for consagrar o seu carro, você me dá o documento, a gente vai ter que pôr o nome da igreja. Aí não vai ser mais simples, vai ser da igreja só para uso da igreja. Mas quando a pessoa diz assim, eu quero consagrar o meu carro, ela está dizendo assim, o pastor vai orar, vai consagrar, ou então joga óleo em cima do carro, né? Passa lá, dá uma ungida no carro, aí ninguém rouba, ninguém bate, ninguém mexe nele, ninguém risca. Gente, Deus não está preocupado com lataria. Amém, irmãos? Deus não está preocupado com lataria, pneu, racha, banco de couro. Deus está preocupado com pessoas. Deus está preocupado com gente. Jesus encarnou por causa de pessoas. Então assim, não peço que os livre do mundo, que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Era do poder do maligno, da influência maligna, do modo de pensar do maligno. Amém, irmãos? No modo de pensar do maligno reside o egoísmo. No modo de pensar do maligno reside a rivalidade. No modo de pensar do maligno existe a arrogância, a soberba, a prepotência. Então Jesus diz assim, o maligno não pode colocar isso neles, Senhor. Então não precisa tirar eles do mundo não, porque eles vão pregar o evangelho. Mas livra-os da maneira de pensar do maligno. Amém? O modo de pensar do maligno é primeiro eu e os outros que se danem. O modo de pensar do maligno é eu preciso me dar bem. Isso é o modo maligno de ser, o modo satânico de ser. Então Jesus veio
agressiva. Eu pratiquei esporte há muito tempo, eu cheguei a machucar pessoas seriamente, fraturas. Porque parecia que a hora que o juiz apitava e começava aquele negócio, o capeta acho que tomava o gadareno. Soraya morava comigo, ela foi assistir uma vez, ela morreu de vergonha, gente. Eu fui expulso do jogo, bati em todo mundo, bati no juiz, quis bater no meu pé, chutei as garrafas, ninguém tourei. Foi um negócio assim, e ninguém me segurava. Então, nós éramos essas pessoas cheias de princípios de Satã, de maligno. Mas Efésios capítulo 2, versículo 1 vai dizer: mas ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne nos pensamentos, e nós éramos por natureza filhos da ira, como os outros também eram. Mas Deus, como é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, Ele nos gerou de novo e Ele nos salvou. Pela graça somos salvos. Aleluia! Mas a pergunta fica assim agora, batalha espiritual. Será que Satanás age na vida de pessoas que estão vivendo a fé cristã, que declaram que Jesus é o seu Senhor? Será que de alguma maneira, será que o diabo tem como agir? Se a Bíblia está dizendo que esse valente agora amarrou, colocou para fora aquele lá, entrou para possuir a casa, aquele valente antigo não tem mais domínio sobre essa casa nova, porque agora o Espírito Santo está lá. Será que, por que será então, gente, que nós vemos, parece que o diabo fazendo uma verdadeira devassa na vida de pessoas? Essa é a pergunta que fica. Então você pode responder balançando a sua cabeça, assim ou assim, certo? Vamos exercitar? Faz assim, assim, aí, estão bem. Então será que Satanás pode agir na vida de um cristão que professa a fé cristã, que vem à igreja 1 a 2 vezes na semana? Será que o diabo pode agir na vida dele, na família dele? Será assim ou não? Sim? Por que sim? Sobe aqui, vocês pregam agora aqui. Vou explicar agora. Por que sim, gente? Bom, lamentavelmente nós percebemos Satanás agindo, o diabo agindo na vida de pessoas que estão debaixo da verdade do Evangelho. E a promessa bíblica, gente, tem gente acreditando em promessa que Deus nunca fez, mas existem algumas que Ele fez e que a gente pode se apropriar delas. Amém? Então assim, todo aquele que é nascido de Deus não peca, e todo aquele que de Deus foi gerado, o maligno não lhe toca. Promessa para a igreja, promessa para nós. Então, de fato, a vida de quem já se entregou a Jesus, o diabo não deveria agir em tese, mas age. Então, parece que quando, em primeiro lugar, a vida de uma pessoa cristã anda meio divorciada do jeito de ser de Cristo, parece que isso é um lugar para o diabo agir. Eu vou repetir: como é que o diabo age na vida de alguém que professa a fé cristã, que frequenta a igreja, que tem Bíblia em casa, que lê, que vê no estudo bíblico e tudo mais, quando a gente vai vivendo uma vida que está divorciada dos valores, dos princípios de Cristo? Ou seja, quando a gente vive transgredindo e quebrando a aliança que temos com Ele. Amém, irmãos? Então o texto bíblico vai dizer para nós que João vai escrever assim, primeira carta de João: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. 3:8 de 1 João. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então a quebra da aliança, ou seja, o pecado,
Ele abre as portas, as avenidas da nossa alma, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, para a atuação do diabo. A segunda coisa que pode provocar a atuação de Satanás é algo meio isolado, mas que é possível. Aconteceu com Jó, vocês lembram? Jó estava lá com seus 10 filhos, todo final de semana churrasco, e os 10 filhos, olha que família que devia ter o Jó, hein? Porque os 10 irmãos se gostavam. Pensa numa família com 10 irmãos que todo mundo gosta de estar junto. Olha que família que ele tinha. E de repente, irmãos, acontece algo no mundo espiritual, e aparece alguém lá, e Deus olha para esse alguém e diz: onde você estava, hein, Satanás? Ele diz: eu vim de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus vai dizer assim: viste o meu servo Jó? Deus é que provoca a discussão. Homem fiel, temente a Deus e que desvia do mal. Eu vi sim, mas ele só é essa bondade toda aí porque você compra ele, você dá tudo para ele. O cara tem 10 filhos saudáveis, uma esposa bacana, é dono da Itapemirim lá do negócio lá, trocentos camelos, trocentos cavalos, é dono de fazendas, assim até eu te serviria. Aí Deus falou: então pode tocar em tudo que ele tem, mas na vida dele não. Num dia, Jó perde tudo, todos os seus bens, e os seus filhos são sepultados, os 10 de uma só vez. Ele fica sem nada. Olha para o céu e diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, em tudo seja bendito o nome do Senhor. Aí vai o diabo lá de novo: onde você estava, hein, Satanás? Eu estava rodeando a terra e passeando por ela. Viu meu servo Jó? Eu vi sim. Mas tem um porém, ele está aí nessa firmeza aí, é porque o homem não preza os seus bens, nem os seus valores e nem os seus filhos. Ele preza a si mesmo. Ele preza a sua própria carne. Deixa eu tocar e enfermar, que eu quero ver se ele te adora. Aí vai lá e toca, mas na vida dele não. Jó, um homem possivelmente esbanjando saúde, saradão, tipo esse aqui, inteirão, bonitão. Aí ele viu um tumor ambulante. Alguns dizem que a 20, 30 metros se sentiu o odor do cheiro de Jó. A mulher do Jó está numa crise no casamento e diz: por que você não amaldiçoa esse teu Deus? Nada dá certo na nossa vida, perdemos tudo. Que Deus é esse? Amaldiçoa isso e morre. Jó, é melhor que você morra, Jó, e viver nesse sofrimento seu aí. O Jó olhou para ela e falou: mulher, você fala como quem endoidou. Receberemos o bem do Senhor, não receberemos o mal. E a Bíblia vai dizer: em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Mas Satanás agiu, gente. Mexeu até com as forças da natureza, porque quem matou os filhos de Jó foi um vento que caiu e derrubou a casa em cima deles. Então, se Deus fala toca, não adianta fazer campanha, não adianta chamar a irmã Doquinha da Canela de Fogo para orar com você, não adianta. Não adianta chamar o Bispo Inório para orar, não adianta falar não adianta. Se Deus fala toca, Ele vai tocar. Amém, irmãos? Então as duas possibilidades são essas: a quebra de aliança, a transgressão. Isso abre as portas da atuação. Quem peca é do diabo, 1 João 3,8. Ou um lance como esse do Jó. E o próprio Jó não sabia de nada, gente. Ele estava lá, seus 10 filhos, de repente cai esse caminhão de melancia, não tem mais nada, daqui a pouco está doente, daqui a pouco o casamento está acabando, ele está perdido. E aí vem 3 caras e ainda fala: Jó, você fez alguma coisa. O que você aprontou para ele, Jó? Você está traficando? Você tem uma amante, Jó? Fala para nós, Jó. Não é possível, você foi tanta coisa ruim para uma pessoa boa, Jó. Você fez como o Jó fez. Amém, irmãos? Bom, essas
possibilidades. Agora vamos falar um pouquinho dessa quebra de aliança. Por que o diabo age? Por causa de quebra de aliança. Porque as quebras de aliança, ou seja, o pecado, a transgressão, funcionam como procuração, que você mesmo assina e entrega na mão do diabo para ele poder agir. Então, em primeiro lugar, quais são as quebras de aliança? Algumas delas para a gente entender, e essa noite ser uma noite diferenciada para a nossa vida hoje, em batalha espiritual. Em primeiro lugar, falta de perdão. Quer ver o diabo atuar na vida de alguém? Não perdoa, guarda rancor, odeia mesmo. E todo mundo que você encontrar, você fala que você não suporta, que você odeia, que você não perdoa. Pode ter certeza que o diabo vai ter uma avenida para agir na sua vida. Paulo vai escrever aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 2, versículo 10 e 11: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu perdoo. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus planos sutis. A quem perdoardes alguma coisa, também eu perdoo. E o que perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus planos sutis. Paulo está dizendo sobre um homem na igreja de Corinto, que na primeira carta, no capítulo 5, vai dizer que esse homem está tendo um caso com a madrasta. E ele diz para a igreja: põe para fora esse canalha, que está aprontando um negócio desse no seio da igreja, vocês estão aí e não estão fazendo nada, põe para fora. Algum tempo se passa e nessa segunda carta parece que esse homem se arrependeu. E a igreja manda as notícias de que esse homem se arrependeu e quer voltar para a comunidade, quer voltar para o seio da igreja. Olha o que Paulo diz: se vocês perdoarem, eu também perdoo, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos pelo diabo. Amém, irmãos? Então Paulo está de longe, gente, perdoando um homem que ofendeu a igreja, tratou a igreja como nada, que mexeu com pessoas, que mexeu com a estrutura da igreja, e Paulo está perdoando. O que custa você perdoar sua mulher, seu marido, seu filho? O que custa você perdoar alguém que lhe causou um prejuízo lá atrás e perdeu algum dinheiro? É muito mais barato perdoar, o prejuízo é maior e abre as avenidas para Satanás ficar aí guardando um túmulo, uma caixa preta, com uma lista preta, com alguns nomes que você quer que sumam desse planeta, ou que paguem o que te devem, ou que venham ajoelhar aos seus pés e falar: me perdoa. É muito mais barato perdoar. Amém, irmãos? Batalha espiritual. Como é que o diabo ganha a ação, o direito a agir na vida de alguém? Falta de controle emocional. Efésios 4, 26 e 27, o texto que vocês conhecem: irai-vos e não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Deus é bacana para a gente, irmãos. Davi diz no Salmo 103 que ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por que, pastor, ele é bacana para a gente? Ele é bacana porque ele diz: irai-vos. Amém? Você não está proibido de ficar assim. Mas, vírgula, não pequeis. Ok? Você pode estar irado. Ele conhece a nossa estrutura. E às vezes a gente vai lá dentro. Perguntaram para a mulher do Billy Graham, da Dona Ruth Graham. Dona Ruth Graham, entrevista na CNN nos anos 90. A senhora alguma vez pensou em separar-se do Dr. Billy Graham? Ela disse: olha, separar, divorciar nunca, mas matá-lo matou. Então, irai-vos e não pequeis. O nosso problema é que a gente ira e sai tomando todo tipo de atitude, falando todo tipo de besteira e sai aprontando mil e uma porque se irou. Irmãos, perdeu o controle de Satanás, o Espírito Santo se retira e o diabo ele entra. O texto é transparente: irai-vos e não pequeis. Não se ponha um sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então, como é que ele age na vida do crente? Quando ele não tem controle sobre si. Pastor, você se ira, olha assim. Essa semana você se irou umas 2 ou 3 vezes. Mas não é porque eu estou irado, irmão, que eu vou sair de uma metralhadora. Não é porque eu
faz sentido nessas verdades? Eu acho que faz muito sentido. Por que as pessoas vão viver inferno dentro da sua casa, quando o Salmo 128 é uma promessa para o lar cristão, e pessoas estão vivendo um verdadeiro inferno dentro da própria casa? Então o descontrole emocional causa uma avenida onde o diabo vai agir. Terceiro, a falta de cuidado e da resistência com o pecado. O texto que eu já li, 1 de João 3,8: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. E para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Irmãos, nós não estamos mais fadados a sermos as pessoas que pecam voluntariamente, porque querem, sabe, sem domínio de nada. Poxa, Jesus nos verteu o sangue, o Espírito Santo veio para nos ajudar em nossas fraquezas, para nos ajudar com relação a algumas concupiscências ou desejos que a gente não controla. O Espírito Santo veio sobre nós para produzir em nós um novo homem, uma nova mulher. Nós não estamos fadados a estar escravizados, acorrentados a pecados que vão nos acompanhar a vida inteira, e talvez quando morra vá para o inferno, porque não se arrepende e continua pecando, 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 pecando. Jesus nos deu vida nova, porém se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e agora tudo se fez novo. Paulo diz: vocês não estão mais debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça. Oferecendo os vossos corpos agora como livres e não como escravos do pecado, porque todo aquele que é escravo de alguém, ele se faz servo desse alguém. Se sois escravos do pecado, sois filhos e escravos do pecado. Mas se sois filhos de Deus, agora sois filhos do Espírito Santo da promessa. Então, irmãos, o pecado não pode mais ter domínio sobre nós. Ele vai nos assediar. A carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, vai dizer para nós: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, mas deixando todo o pecado que nos rodeia de perto e todo embaraço. Corramos com paciência essa carreira, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a vergonha e a ignomínia e a cruz do Calvário. Deus tem um tempo de glória para a nossa vida, para a sua vida. Não somos mais escravos do pecado. Aleluia! Outra porta aberta, irmãos, na Bíblia que a gente vê sobre batalha espiritual, a ação de Satanás, a falta da devida atenção e da devida prioridade à palavra de Deus. A devida atenção e a devida prioridade à palavra de Deus. Eu estou mais do que convencido, irmãos, de que a palavra de Deus ela pode mudar a vida de alguém, mudar a eternidade de alguém. Eu estou mais do que convencido que a palavra de Deus ela se cumpre em nossas vidas. Eu estou mais do que convencido em 21 anos de Evangelho que vale a pena se debruçar sobre a Escritura, que ela é verdadeira, que ela consola, que ela transforma, que ela edifica, que ela ensina, que ela vivifica. Jesus, quando vai falar na parábola de Mateus capítulo 13 sobre o semeador, a semente é a palavra. Ele menciona 4 tipos de solo onde a semente vai cair, simbolizando 4 tipos de entendimento, de coração, onde a palavra de Deus vai cair. Então, desses 4 tipos de solo, somente um vai frutificar. Isso numa conta matemática é 25%. 75% vai sair zerado. Quantas pessoas tem aqui hoje? 120? 25% acho que vai levar alguma coisa do restante. Amanhã, o que você escutou ontem? Semana que vem. Agora, traduz a parábola de Jesus. Ele vai dizer assim para os discípulos: a semente que caiu na beira do caminho é a pessoa que escuta e, não crendo ou não entendendo, vem Satanás e rouba do seu coração a palavra. Esse é a que recebeu a semente no meio do caminho. Bombeira de caminho é um chão duro, não é chão de plantio, onde a semente não consegue encontrar lugar para germinar. E as aves de rapina, simbolizadas por Satanás, tiram do coração. Então, irmãos, enquanto não entendermos que a palavra de Deus merece prioridade, que a atenção à palavra, a vivência com a palavra, que isso aqui, gente, não é um livro
seríssima que também abre as avenidas para Satanás: a mentira. Apocalipse, lá no final da Bíblia, vai dizer que todos os mentirosos não herdarão o reino dos céus, não entrarão lá. Então a mentira é um problema, irmãos, porque quem nunca escorregou nesse lance? Quem nas últimas semanas não deu uma mentidinha? Podemos usar aquele louvor antigo? Sabe qual é? Lembra? Se gritar, pega ladrão, quantos ficam? Só que a mentira, ela tem um pai. João 8,44, Jesus está numa discussão seríssima com os religiosos, com os donos da verdade, e ele vai dizer assim para aquele pessoal: vocês têm por pai o diabo, e vocês querem satisfazer os desejos do vosso pai, que é o diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, vou dizer, Deus é bacana para a gente, porque vez ou outra a gente dá uma dessa, não é verdade? Vez ou outra a gente é pressionado numa coisinha, e por causa dessa pressão, por uma consequência não ser assim tão grave, a gente vai mente. Que hora você chegou? Eu atrasei porque eu cheguei às 10. Não, mentira. Então a mentira. Quanto é que foi esse negócio? Foi 15. Mentira. Quanto é que tem lá na conta? Tem tanto. Mentira. Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, um casalzinho, num momento excepcional da igreja primitiva, início da igreja, as pessoas dando seus bens aos apóstolos, para que os apóstolos partilhassem um socialismo religioso que não durou muito, mas era bonito de ver. Já pensou você morar lá naquela época, viver lá naquela época? Então assim, eles davam tudo que eles tinham aos apóstolos, e os apóstolos repartiam para que ninguém tivesse de mais e o outro de menos. Não é? Para que ninguém tivesse muito e o outro nada. Então os apóstolos dividiam, aí vem um casal, eles combinam: olha, vamos vender essa propriedade, e a gente vai lá e fala para o Pedro e para os apóstolos que foi o preço X. Mentira. Eles combinaram, foi o marido lá: olha, vendemos uma propriedade por tal valor, está aqui o valor, ó. Ninguém mandou eles venderem nada, eles não eram obrigados. E se eles venderam por tal valor e quisessem falar para o Pedro: ó, vendemos por tal valor, mas nós vamos colocar isso aqui como oferta, isso aqui vai ficar conosco, também podia. Mas sei lá por que, gente. Ele vai e diz: ó, vendemos por tal valor. Pedro falou: quanto? Por tal valor. Por que mentiu o Espírito Santo? Porque você deixou Satanás entrar no seu coração, Ananias. Você não era obrigado a vender nada, Pedro está dizendo para ele. Mas por causa da mentira, ó, está aí os pés daqueles que vão sepultar você. Cai o cara duro no chão. Pá! 3 horas depois vem a mentirosinha da mulher dele, da Safira. Oi, tudo bom, moço? Tudo bom? Ananias esteve aqui? Ele teve. Por quanto vocês venderam a propriedade mesmo? Foi X. Tem certeza? Os moços que sepultaram teu marido estão aí para levar você também. Pum, cai a mulher. Mas a pergunta do Pedro é: por que encheu Satanás o teu coração, Ananias? Então a mentira, irmãos, é um negócio muito sério, irmãos. Ela abre portas. Então a gente vai querer expulsar Satanás como? Para mim, batalha espiritual é vida cristã em ordem. Para mim, batalha espiritual é vida com Deus. Para mim, batalha espiritual é evitar a quebra de alianças. As quebras de aliança com Deus. Bom, outras coisas que são importantes a gente falar, que quebram aliança, questões morais e espirituais. O Saul, no Antigo Testamento, violou o princípio da autoridade. Foi ocupar uma função que não era dele, a de sacerdote. Acabou por possuído por um demônio.
Davi se deixou levar pela soberba, pela arrogância, pela altivez, pelo orgulho. Em 1 Crônicas 21:1. Davi, homem segundo o coração de Deus. Em 1 Crônicas 21:1, o texto vai dizer que ele foi incitado por Satanás a ensoberbecer-se. E a sua atitude arrogante custou a morte de 70.000 israelitas. E o texto é claro em dizer que a sua soberba fez com que Satanás o incitasse. Amém, irmãos? Entende, irmãos? Nós somos pequenos demais. Não interessa quanto você ganha, não interessa quantos diplomas você tem na parede, não interessa o modelo do seu carro, a empresa que você trabalha, o carro que você tem na empresa. Fique pequeno, fique humilde, porque a soberba abre as portas, a arrogância, a prepotência. Por isso que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. A gente vê também que a cobiça, a ambição egoísta, a ganância, também é uma porta aberta, é satânico isso, o diabo entra. Judas, um dos 12, ele roubava da bolsa. As ofertas que entravam, Jesus era mantido por ofertas. Uma para mim e uma para a bolsa. Duas para mim e uma para a bolsa. A Bíblia vai dizer, em João 13:27, que o diabo entrou em Judas. O grande apóstolo Pedro, antes da morte de Jesus, ainda um discípulo inexperiente, ele percebeu que o plano que ele tinha e os outros também ia dar por água abaixo. Jesus não veio para tomar Israel de volta. Jesus não veio para um reino territorial. Jesus não veio para pegar os seus 12 e colocar cada um deles em um ministério, ou no comando do exército, ou como primeiro-ministro. Quando ele percebeu, Senhor, o Senhor não vai para a cruz de jeito nenhum, o Senhor não vai morrer. Jesus falou o que para ele? Para trás de mim, Satanás, que cogita só das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Pedro estava olhando por uma vida confortável, por ter crido em Jesus. Amém, irmãos? Pedro deu lugar a Satanás, a um sentimento maligno, porque Jesus só serviria para ele para uma vida confortável. Por isso ele nem falou com Pedro, falou logo com Satanás: Satanás, dá licença, sai daí, esse aí já é meu, você não vai tomar conta, ele vai aprender o negócio aí. Tem muita gente precisando aprender, né? Que Jesus não veio para tornar a nossa vida um conforto só. Jesus veio para transformar o nosso caráter e nos fazer parecido com ele, moradores do céu. Aleluia! Bom, como é que a gente pode vencer o diabo? Vamos finalizar esse negócio gritando com ele. Não, sai! Vira agora sua mão para onde você mora. Batalha, parado profético. Sai! Culto do descarrego. Também não. Eu vou escutar louvor, pastor. Eu vou escutar louvor o dia inteiro. Também não. Eu vou deixar minha Bíblia aberta, pastor, no Salmo 91. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. E vou deixar ela aberta na minha sala, assim, bem cá. Não vai sair os cabelos. Não. Assistir programa evangélico. Não, capaz de você ficar mais perturbado ainda. É o pior que o outro. Trazer pessoas para orar na sua casa. Trazer gente assim, poderosa, para ir lá ungir os umbrais da sua casa, expulsar o demônio e ver lá essa estátua, esse anjinho que tem aí, ó. Você tem que jogar esse anjinho fora, porque o diabo está se escondendo atrás desse anjinho. Minha irmã perguntava para mim: pastor, eu comprei um anjinho lá em Porto Ferreira, e veio uma pessoa orar aqui em casa e falou para me jogar fora, porque ela disse que o diabo pode se esconder atrás do anjinho. Deixa eu falar. Primeira coisa, batalha espiritual. Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Batalha espiritual. Sujeite-se à vontade de Deus. Em primeiro lugar, anseie a vontade de Deus acima da sua. Amém, irmãos? É um desafio, é uma grande guerra contra nós mesmos, não é nem contra o diabo. Mas se nós conseguirmos
pois quando perdoamos, nos parecemos com Deus. Amém, irmãos? Quando tomamos a atitude consciente, voluntária de dizer eu perdoo, independente da pessoa arrepender ou não, da pessoa vir pedir pelo perdão ou não, eu perdoo. A gente se parece com o Cristo, porque Ele faz isso com a gente todo dia, e nós vencemos o diabo. Terceiro lugar, batalha espiritual, busque do Espírito Santo o maior controle emocional. Busque do Espírito Santo e cumpridar um pouquinho mais o pavio. Gente, muito crente nervosinho. Muito crente descontrolado, histérico. Gente que por isso aqui perde o controle. Causa. Provérbios 25, 28, como uma cidade derrubada sem muro, assim é um homem sem autocontrole. Provérbios 16, 32, melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e aquele que controla o seu ímpeto do que aquele que toma uma cidade. Eclesiastes 7, 9, não te apresse no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Tiago 1, 19 e 20, portanto, irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. O Espírito Santo quer nos dar autocontrole, e o cristianismo traz isso como promessa. Se vivemos com Deus, Paulo vai dizer, porque o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Deus quer colocar isso na nossa vida. Você podia levantar só sua mão ao céu, não precisa ser nem muito alto, e falar: Deus, traz isso para a minha vida. Espírito Santo, traz isso para a minha vida, traz isso para o meu ser. Eu não quero ser alguém descontrolado, eu não quero ser alguém que perde domínio, eu não quero ser alguém que causa, eu não quero ser alguém que mancha relacionamento por causa do meu descontrole, eu não quero ser conhecido como alguém destemperado, eu não quero ser reconhecido como alguém que as pessoas se afastam, têm medo de se relacionar por causa da falta de domínio. Eu quero ser alguém cheio do Espírito Santo, cheio de amor, de paz, alegria, longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão e cheio de domínio próprio. Aleluia! Vamos vencer o diabo, irmãos. Busque viver uma vida cristã acima da média. A vida cristã das pessoas que frequentam a igreja evangélica, a média, será que é uma média boa ou é uma média que fica nivelada por baixo? O que vocês acham? As pessoas que frequentam a igreja evangélica, a média da vida delas com Deus é uma média boa, elevada, ou uma média que fica assim bem rasinha, bem lá embaixo? O que vocês acham? Então, assim, a regra geral são gente que professa a fé cristã, mas peca voluntariamente e não se arrepende do que peca. São pessoas que têm uma vida de oração pífia, algumas nem oram. São cristãos que acreditam no Cristo e na palavra do Cristo, mas não têm relação nenhuma com a Bíblia. Essa é a média. São cristãos sem comprometimento com Deus e com o seu reino. Aparecem quando querem, são negligentes, são ausentes, falham nas suas funções do ministério. Essa é a média. Não falo da média aqui da igreja, não. A média geral. Eu estou conversando com pastores de tudo que é lugar, frequentando muitos lugares, pregando em muitas igrejas. Infelizmente são cristãos tão vazios de Deus que passam semanas, às vezes meses, sem dizer uma só frase sobre Jesus a alguém. Essa é a média. Quer vencer o diabo? Vamos viver acima dessa média. Quer ver Satanás debaixo dos seus pés? Não a gente fazer aquele corinho ridículo que Satanás deve dar risada, né? Debaixo dos meus pés, pula todo mundo aí. Satanás está debaixo, ele dá risada disso. Então, um bando de maluco lá, Satanás está debaixo dos meus pés. Eu estou assim, viu? Estou acabando com a tua casa, com a tua família, com o teu casamento, com a tua vida com Deus, com a tua eternidade. Você está cantando que nem um bobo, vai pulando, estou debaixo dos seus pés, nada. A gente pode viver uma vida acima da média. E eu creio que Deus tem uma vida acima dessa média para cada um de nós.
uma vida íntegra, de repúdio ao pecado em primeiro lugar. A gente tem um problema com o pecado também. A gente vai escorregar aqui e acolá. O nosso problema é a relação que a gente vai ter com isso. Amém? Porque quando a gente peca, nós não somos mais aqueles que planejam o pecado, que fazem as contas de como vão pecar, que ajeitam tudo, que premeditam o pecado. Nós somos aqueles que vão pecar agora porque erram, porque estão numa carne pecadora. Mas quando pecam, não pecam porque querem, pecam porque estão numa carne, natureza humana que peca. E essa tem que ser a nossa relação. E quando a gente peca, Jesus falou através do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 1, filhinhos, não pequeis. Mas se porventura alguém pecar, tendes um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Então o apóstolo João também vai dizer: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas aquele que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, se somos aquelas pessoas que pecam, mas quando pecam se arrependem e não brincam com o pecado, o maligno está debaixo dos nossos pés. Vamos viver uma vida regada a arrependimento, a mais pura essência do arrependimento. O que faltou em Judas e que sobrou para Pedro? Os dois foram seriamente influenciados por Satanás. Jesus fala com Pedro: para trás de mim, Satanás. João capítulo 13, 27, o diabo entrou em Judas. O que faltou a Judas e sobrou para Pedro? Arrependimento. Arrependimento. Na terceira vez que Pedro nega a Jesus, ele sai chorando amargamente, diz o texto. E no encontro com Jesus, depois da ressurreição, ele está envergonhado, ele está chateado consigo mesmo. Paulo diz que a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza segundo o mundo opera a morte. Se somos aqueles que pecam, mas se arrependem, se entristecem, fica com raiva de si mesmo, fica se sentindo mal, Jesus está na nossa vida, Satanás não tem como agir. Aleluia. Charles Spurgeon diz o seguinte: o arrependimento sincero nos cobre novamente com o sangue da cruz do Calvário. Vamos viver uma vida acima da média. Semana passada foi uma palavra um pouco mais dura que essa, mas assim, vamos nos aplicar e nos disciplinar a ter uma vida de oração de verdade, e vamos nos aplicar a ter uma vida de relacionamento com a palavra. Perguntaram para o grande A.W. Tozer o seguinte: Tozer, o que é mais importante para um cristão? A sua vida de oração ou a sua vida com a palavra? A resposta do Tozer foi o seguinte: o que é mais importante para um pássaro? A sua asa direita ou a sua asa esquerda? Quer viver uma vida cristã acima da média? Tem uma vida diária de oração, uma vida diária de arrependimento, uma vida diária de relacionamento com Deus pela palavra. Quer vencer o diabo? Comprometa-se um pouco mais com Deus, com o reino de Deus, com a casa de Deus, com o chamado que Ele fez na sua vida. Quer vencer o diabo? Desenvolva cada vez mais esse coração perdoador. C.S. Lewis vai dizer para nós: o perdão é uma faceta da lei do amor. Satanás não tem lugar para agir onde o amor se estabelece, porque Deus é amor. Irmãos, eu creio muito que Deus vai nos propiciar umas oportunidades de ouro, se nós entendermos que a vida cristã precisa ser acima da média. Eu também tenho convicção de que Satanás, o diabo, ele não vai ter essa carta branca para agir, dada por nós mesmos, se nós realmente entendermos esses valores. Se cair alguém endemoniado na nossa frente em algum lugar, a gente simplesmente vai lá e ora e diz: demônio, sai. Mas a gente não precisa expulsar o Satanás da nossa vida e nem da nossa casa, porque o Cristo é o que governa a nossa vida e a nossa casa. Amém, irmãos? E também não vai adiantar expulsar o demônio da nossa vida e da nossa casa, se nós não entendermos os valores que o Cristo coloca para nós.
sois de Deus, e já tendes vencido o maligno, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.